Dignas, bom dia, que o nosso dia hoje seja um dia abençoado, né? Que no dia de hoje o nosso coração ouça a voz do Senhor e não endureça, que possamos avançar, seguir em frente, receber as misericórdias do Senhor renovadas no dia de hoje. Como é bom saber, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, não importa o que a gente viveu ontem, né? O que nós vivemos ontem não tem nada a ver assim, né, com o que Deus vai fazer no dia de hoje. Claro, sempre teremos consequências das nossas escolhas, atitudes, né, sejam elas boas ou más, mas saber que nós pertencemos a um Deus que renova todos os dias as suas misericórdias e que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, mesmo quando identificamos, mas elas dentro de nós, né? Coisas não vencidas, trevas, mas hoje o Senhor renovou as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia Lilde, bom dia Laurinella, irmão Walter, bom dia Lúcia, Ellen também entrou aqui, bom dia. Opa, deixa eu tirar. Então, queridos, continuamos na nossa jornada para saber o que o Senhor deseja trazer aos nossos corações e falar conosco nessa jornada pelos versículos 3,16. Hoje nós vamos ler e meditar um pouco em Êxodo 3,16. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho sido mais rápida nos devocionais, mas é por conta do meu horário. Tenho saído muito cedo de casa por conta da dinâmica, né, da logística aqui com as meninas, com o meu trabalho. Todo mundo tem que estar em sala de aula cedo. Então, por conta disso, tem sido mais reduzido. Mas tenho pedido ao Senhor essa graça, né? Para que Ele fale, para que Ele, independente do tempo, né? Ele é mais do que o tempo, enfim. Então, estamos juntos. Bom dia, Dirlene, bom dia, Lê. Então, hoje, o texto que vai ser base para o nosso devocional está em Êxodo 3,16. O contexto desse texto, né, desse versículo, é o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. É aquela situação, aquela cena memorável, né? Aquela cena que todos nós já ouvimos falar, em que Moisés está pastoreando seu rebanho no deserto e de repente ele vê uma sarça que não se queima, está em chamas, mas ela não se queima. Isso chama a atenção dele e ali ele tem um encontro com Deus. No versículo 16, Deus diz assim a Moisés: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então, esse é o contexto. A gente já sabe o que é que acontece, o que é que sucede depois dessa conversa de Deus com Moisés. Se vocês lerem direitinho, vocês vão ver que Moisés resiste, que Moisés era um improvável naquela situação, não tinha sido criado com o povo de Israel, recebeu muita influência do Egito. Nesse momento, ele estava afastado tanto de um povo quanto de outro, vivendo no deserto, pastoreando ovelhas, então já estava distante, né, daquele contexto ali. Mas o Senhor, né, tinha algo com Moisés e o encontra quando não havia nenhum tipo de expectativa. Quem sabe como estava o coração de Moisés naquele momento, né? Naquele dia
especificamente em que ele vê essa cena e ouve, né, uma divindade falando com ele. Ele ainda não sabia reconhecer quem era Deus, quem eram os deuses, afinal ele tinha recebido, né, essa informação por ter sido criado como filho de Faraó. Ele tinha recebido essa carga dos deuses do Egito. Bom dia, Jô. E aqui Deus fala com ele. Depois de alguns diálogos, depois de algumas perguntas que Moisés fazia, não, mas e se isso, e se aquilo? Deus sempre insistindo com ele. Aí Deus fala: vá, chame as autoridades de Israel e diga-lhes que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim, e eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Esse texto, enquanto eu meditava, me chamou muita atenção. Bom dia, Nélia. Qual texto não está chamando a atenção, né? Mas assim, o que me chamou a atenção nesse texto, primeiro, é que Deus, ele não se manifesta em vão. Deus, ele não vai aparecer em vão. E muitas vezes nós buscamos a Deus, ou existe um apelo na busca por Deus de uma maneira vã, né? Só para saciar os nossos desejos, a nossa vontade, para aliviar a nossa tristeza em um determinado momento. Não é isso que Deus quer. Deus, ele aparece ali para Moisés e ele tinha um propósito. Ele não apareceu apenas para se revelar a Moisés, apenas para dar alegria a Moisés, para trazer cura a Moisés, para fazer com que ele se sentisse importante. Deus tinha um propósito, né? Ele não aparece em vão. Ele apareceu dando um trabalho a Moisés, dando uma missão, uma vocação, um chamado. E isso pode ser trazido para nós. Bom dia, Maria Luísa. Pode ser trazido para nós. Nós também temos um chamado, uma vocação no Senhor. Quando Ele aparece para nós, Ele, claro, a presença de Deus vai nos curar, vai nos atrair, vai fazer com que a gente queira mais, vai nos restaurar, mas além disso, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma missão. Um outro ponto que me chamou a atenção, né? Então ele desperta alguém, ele vai despertar alguém. Quando ele tem essa missão, esse propósito, ele vai despertar alguém. Alguém começa a ser chamado, a ser incomodado, a ser inquietado por algo que não está de acordo, né, com aquilo que é a vontade do Senhor. E essa pessoa, ela é chamada para estar, né, para falar para outros também. Olha, o caminho é esse aqui. O Senhor, ele ouviu as nossas orações. Então Deus, ele aparece para Moisés, trazendo um propósito, desperta alguém que estava como se estivesse de escanteio, né, naquele momento, mas ele chama essa pessoa para andar com ele e tem um propósito específico e definido. O segundo ponto é que essa pessoa que foi despertada por Deus, que começa a perceber coisas na perspectiva do Senhor, ela vai ser levada às autoridades do povo. Então Moisés, ele foi chamado por Deus e Deus envia ele para as autoridades, tanto de Israel. É interessante isso. Primeiro o Senhor fala para ele ir para as autoridades de Israel, como para as autoridades do Egito. Então alguém que estava esquecido tanto por um povo quanto por outro, fugido, andando no deserto, vagando, pastoreando, de repente é convocado para ser um sacerdote, um intercessor, uma ponte entre essas duas autoridades, aquela que clama por justiça, aquela que clama por libertação e aquela que tem sido o injusto, né? Clamando diante de Deus, intercedendo diante de Deus. Ele é enviado para falar com as autoridades. Também o Senhor tem agido assim
com cada um de nós. E talvez essas autoridades não sejam autoridades do povo, mas sejam autoridades que estão ali, inclusive autoridades na nossa própria casa. Às vezes o Senhor tem levantado filhos para falar aos seus pais, né? Converter o coração dos pais aos filhos, né? O Senhor tem levantado aquele, né, que é primeiro despertado, é aquele que o Senhor vai usar para trazer a sua resposta, né, para o clamor dos que ainda não perceberam o que o Senhor quer fazer, né, nesses dias. Outro ponto é que, ao nos chamar, Ele nos dá a sua autoridade. E essa autoridade, ela vem por um único motivo. O Senhor diz: vá às autoridades, né, e diga que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó apareceu para você e disse. Então, o Senhor se manifestar e o Senhor dizer, essa é a autoridade, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela é um decreto, ela vai se cumprir. Quando o Senhor fala, faça, né? Ele está nos dando a autoridade dele, ele está garantindo os recursos, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E se ele falou para você, ele apareceu, faça, porque os recursos virão. Moisés, a gente sabe que enfrentou muitas dificuldades nesse processo, que ele foi trabalhado, nós seremos também, no nosso chamado, nós também seremos trabalhados pelo Senhor, né? Teremos que nos esvaziar, teremos que quebrar nosso orgulho, enfim, vai fazer parte do processo. Mas, se ele falou, ele vai dar os recursos para ser cumprido. Por quê? Porque ele é o Deus dos nossos antepassados. E um outro ponto é que o Senhor, ele sempre vê. Ele vê e ele vem em auxílio àqueles que clamam a ele. Fazia parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, que o povo estivesse no Egito, que passasse 400 anos, mas chegou o tempo da libertação. Eu não sei há quanto tempo, né, nós estamos, cada um de vocês está vivendo situações que tem clamado ao Senhor. O que eu quero te dizer é que o Senhor, ele vê, e quando é o tempo certo, ele vai enviar o seu auxílio e o seu recurso para vencermos aquela dificuldade. Para Moisés, o Senhor disse que ele via o que estava acontecendo ali no Egito com o povo e era chegado o tempo do auxílio. Então, se permita ser despertado por Deus, confie naquilo que Ele está te chamando para fazer, faça. Ele vai te levar às autoridades, sejam elas quais forem, para anunciar isso que Ele está te falando. Mas sempre chegue dizendo, foi o Senhor dos Exércitos que me convocou, que me falou que eu devo fazer isso, porque Ele quer ser auxílio para o seu povo, quer ser auxílio para as causas que nós temos enfrentado. Que o Senhor nos abençoe, né, nessa manhã, que essa confiança de que Ele é, de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso auxílio, né, siga-nos todos os dias da nossa vida e de que essa confiança, de que não é na nossa força também. Se o Senhor tem colocado algo em nosso coração, né, e tem falado para nós, faça assim, como aqui, né, para mim, para Simar, ative as casas dignas. No nosso jeito desajeitado, é isso que nós temos procurado fazer, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, nos falou, né, e fomos chamados para ativar as autoridades de cada casa digna, como vocês que estão aqui. Cada um de nós tem algo que o Senhor colocou no nosso coração e deseja que cheguemos às autoridades, né, do povo para falar também. Então, que o Senhor nos abençoe, né, com essa consciência
de que não é na nossa força, não é porque sabemos falar, não é porque somos lindos, maravilhosos, não é por nada disso, é porque Ele apareceu para nós, Ele nos revelou, né, algo das regiões celestiais do seu reino, que Ele quer que seja restaurado. E é porque Ele entendeu que chegou o tempo do auxílio, chegou o tempo de colocar as coisas no lugar, né? E é por isso que Ele tem ativado você e ativado a mim. Seja fiel e ande firme no que o Senhor tem colocado no teu coração. Em nome de Jesus. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é quem nos guia e quem garante os recursos. Ó Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, dificuldades, limitações, mas o Senhor tem nos chamado para andar de uma maneira sobremodo excelente. Basta apenas confiarmos e seguirmos a Ti, Senhor. Abençoa cada um. Eu sei que a cada um, Senhor, já deu a sua porção. Que eles tenham força e coragem em Ti de continuar anunciando aquilo que o Senhor falou. E que o anúncio que eles carregam, Senhor, seja auxílio para tantas outras famílias que têm clamado por Ti, Senhor. Que têm clamado por cura, que têm clamado por equilíbrio, que têm clamado, Senhor, por restauração dos seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Dá bom dia para Rogério, que entrou aí, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rogério. Minha mãe, sua bênção. Amanhã nós nos encontramos, se assim o Senhor nos permitir.